De volta com esse papo gostoso com o Dr. Ricardo Salgado e já emendando, Dr. Ricardo. Tem um outro ponto interessantíssimo da cidade que muita gente não conhece a sua história, como é que começou. O Bicame. O que é aquilo ali? Como é que nasceu? O como Bicame, muita gente não sabe nem o que significa o nome Bicame. Bicame é uma palavra portuguesa, nossa, de português, que é uma calha para transportar água daqui para ali. Ela pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de bambu, enfim. Bicame, a função é carregar água daqui para ali. E uma coisa que eu vou completar com relação ao Rego Grande, o pessoal acha que o Rego Grande foi construído por Mr. Chalmers. Não, não foi. Quando ele veio para cá, esse Rego Grande já existia há 80 anos. Só que era um rego pequenininho, ele tinha 48 centímetros de largura e que ele atendia as necessidades das residências e ele não vinha até aqui. Ali onde mais ou menos a casa do prefeito, um pouquinho para cá, ele era canalizado e ia lá para dentro, da empresa ia embora. Quando ele construiu a metalurgia nova, que já não existe mais, da antiga redução, o que ele fez? Ele alteou a represa lá do Ribeirão dos Cristais, aumentou a largura e o comprimento para aumentar o volume de água e refez todo o trajeto do Rego Grande, de lá até aqui, no Retiro. Só que para transportar água daqui para dentro da metalurgia, é um grande vale aquilo ali. Nova Lima é um vale. Nós estamos duas montanhas, uma de um lado e do outro, e tem um grande vale. Ele pegou e construiu aquele aqueduto. Que aquilo nada mais é do que um aqueduto. Conduz água daqui para ali. Ele tem 104 metros de extensão. É o único desse tipo que existe no Brasil, desse tamanho, desse porte, é o único. E uma obra que hoje nós podemos chamar de uma obra de arte. Não, é uma obra de arte fantástica, porque ele se baseou nos aquedutos que existem na Europa, que são feitos de pedra, de alvenaria, e fez um aqueduto desse porte todo de madeira. De madeira. Então, e o que faz? Aí ele conduz a água do Rego Grande, atravessa, desemboca no que é chamado Rego dos Amores, que não é nada mais, nada menos que a continuação do Rego Grande. Do Rego Grande. Que virou uma referência da cidade. É um ponto, vamos dizer, importante da história da cidade. E o Bicame, hoje, inclusive, ele foi escolhido há uns anos atrás, aí, é o símbolo da cidade. Ele é na entrada de Nova Lima, quer dizer, você passa... É uma coisa espetacular. Aquele visitante que vem pela primeira vez, você dá como referência o Bicame. Não, e ele olha e fica... Como é que eu chego na sua cidade? Quando perguntam onde é o Bicame. E todos que eu já trouxe aqui, eles ficam atônitos ao ver aquilo. Uma grande obra, né? É uma obra espetacular. Há uns 8 ou 10 anos atrás, eu recebi a visita aqui dos familiares do Mr. Chalmers, que moravam na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eles vieram visitar Nova Lima e nos procuraram, porque sabe da relação nossa familiar com a família deles. E gente muito culta. A mulher, ela era desenhista lá em Washington. Você precisa ver a obra-prima que ela fazia. O marido dela era só o vice-presidente do Banco Mundial. Então, pessoal... Gente de alto padrão. Nós chegamos, eu fui buscá-los em Belo Horizonte. A hora que chegaram, que eu falei, isso aqui foi seu avô, porque era o avô da senhora que construiu. Para o carro, eles falam português, que moraram em São Paulo muitos anos. Para o carro, Ricardo, que eu quero fotografar. Tiraram o retrato daquilo, foi ele que construiu. E aí eu lembro que o senhor virou para mim e falou speechless, quer dizer, perdeu a fala. Na hora que não sabia que eu ia encontrar uma obra desse. Numa cidade pequena, no interior do Brasil. Aí eu dei aula do Bicame, falei como é que era, como é que foi construído. Que deveria ser mais divulgada a nível externo. Hoje já tem, você sabe, existe já, o pessoal fala e tudo, mas vamos dizer, passa-se debaixo do Bicame sem reparar o que é aquilo. É muito engraçado, a gente acostuma, faz parte da paisagem. Agora, é uma obra de arte espetacular.
Nós falamos, doutor. Ela é tombada pelo patrimônio histórico, inclusive municipal. É uma grande obra, com certeza. Além do bicame, que nós já falamos, das banquetas, da importância, da matriz do Nossa Senhora do Pilar, do Hospital da Morro Velho, do cemitério dos ingleses. O que mais de história que nós deixamos escapar aqui que o senhor gostaria de citar? Olha, eu acho que uma coisa muito importante em Nova Lima é aquela Praça Bernardino de Lima. Por que a importância dela? Porque até agora nós estamos falando, claro, no hospital eu falei um pouco do povo que trabalhou ali, inclusive eu. Os outros já são objetos, vamos dizer, arquitetônicos, mas os grandes movimentos que houve, históricos aqui nessa cidade, ocorreram ali naquela praça. Na Praça Bernardino de Lima. Os protestos dos mineradores, o protesto apoiado pelo sindicato, o protesto das professoras. Então, é uma praça que ela tem uma alma. A gente passa ali e não vê. E hoje tem um patrimônio, além da matriz, tem o Teatro Municipal, que é uma obra maravilhosa, né? Quer dizer, tombada também pelo patrimônio histórico. Nós temos a CAN, quer dizer, a sede da cidade está ali. Mas o que eu acho é o seguinte, é importante porque a gente não vê, esse povo passou e foi embora. Mas aquela praça era o ponto de encontro desse povo, é um pouco da história do povo da cidade. Muita coisa foi fermentada, foi purificada, foi ali, não foi em outro lugar, não. Porque a gente quer fazer uma manifestação, onde que a gente vai? É a praça mais importante da cidade, que coincidentemente está. Nós temos o sindicato, temos a matriz, temos... Onde acontece tudo, né? Tudo está ali, né? Dentro do nosso sangue de saudosismo, a retirada dos broquetes da área central, trocado pelo asfalto, foi uma perda irreparável nossa, né, doutor? Primeiro nós temos que voltar antes dos bloquetes. Bloquetes? Porque foi tirado o calçamento granítico, que eram os blocos quadrados ou o pé de moleque. Foram tirados e colocados os bloquetes. Inclusive alguns bloquetes colocados em cima do próprio calçamento. E depois asfalto em cima de bloquete. Isso, em termos de engenharia, é um absurdo. Absurdo completo. É um absurdo. Porque o bloquete ele não tem sustentação para o asfalto. E era uma marca da nossa cidade, era uma... A gente tem, eu acho o seguinte, sabe, já que quer asfaltar, faz direito. Porque, você sabe, quando foi construída essa cidade, o coração da cidade, não existia essa quantidade de carro. O tráfego era de carroça, de cavalo, de charrete, ou coisa que vale. À medida que os carros foram chegando, em algumas ruas aqui em Nova Lima, se você persistisse o pé de moleque, era acidente um atrás do outro. Agora, faz direito o serviço. Então, colocar asfalto em cima de bloquete, isso para mim é... Não existe. Não. Só existiu aqui. Parece que é só em Nova Lima. Nova Lima. Eu lamento profundamente, porque eu me lembro, na minha época de menino, da minha juventude, a cidade, o centro histórico da nossa cidade, todo... Era um calçamento, ou pé de moleque, ou aqueles quadradinhos, aqueles coisas. Foi trocado, sem mais nem menos, pelo asfalto. Então perdemos um pouco, uma parte grande da nossa referência. Claro. E relativamente há pouco tempo, se você for lá do lado da prefeitura, no zigue-zague, eles asfaltaram até na beirada do zigue-zague, sendo que quando ele foi tombado do início ao final. E dá uma distância mais ou menos de uns 40 metros, que era um pé de moleque, eles puseram asfalto em cima. Algum inteligente no assunto foi lá e asfaltou, por conta dele. Ele não sabe aí como que foi feito, por que foi feito, que hora que foi feito, se tinha algum interesse, alguma coisa. O fato que foi feito errado, não bem tombado. Não bem tombado. Doutor Ricardo, mas o que escapou? O que o senhor pode falar mais do nosso histórico, da nossa Nova Lima? O que nós deixamos de falar aqui que o senhor acha que é interessante ainda da história dos nossos 317 anos? Raimundo, se a gente começar a falar da história dos 300 anos, nós não saímos daqui hoje.
Mas realmente uma coisa que eu acho fundamental, que seja uma pequena mensagem para frente, não deixe estragar o pouco que ainda tem. Nós temos o Conselho de Patrimônio Histórico, eu sou membro do Conselho de Patrimônio Histórico. Nós temos batalhado exaustivamente com relação a essa área industrial. Que essa área industrial foi desativada e está em processo de tombamento para que ali seja feita. Porque, veja bem, aquela área não é só a história da São João del Rei, não. Tem sítios arqueológicos ali do século XVIII. Quer dizer, muito antes da São João del Rei vir, já se tirava ouro. Tem os pilões antigos que estão lá. Então, aquela área ali, ela tem que ser tratada como não um bem de lotear, de fazer. Não, aquilo tem que ser preservado e explorado turisticamente no município da cidade para ganhar dinheiro. Porque a gente precisa. Um projeto interessante, né? A gente tem que trabalhar, viver, render dinheiro e explorar a história como foi feito, por exemplo, em Joanesburgo, que eu conheci. A mina, Joanesburgo nasceu em volta da mina. Igualzinho aqui. Quando acabou, terminou, eles fizeram o Museu do Ouro, que eu visitei. As casas que tem lá são iguais às nossas casas antigas inglesas, porque foram os ingleses que fizeram aquilo lá. Transformaram, tem um local que os povos apresentam suas danças, os povos africanos, tem o Museu do Ouro, tem as maquetes que você vê o ouro sair aqui, você vê, fica assim de menino, olhando o ouro sair ali. Depois você entra dentro de um cofre grande, cabe 100 pessoas assentadas, você vê a fusão do ouro. E é ouro, não é metal não, é ouro. Faz barra de 12 quilos, você vê, é uma coisa que demora meia hora. Então eu acho que isso existe lá, existe na Alemanha, os países, nós não podemos ficar atrás, não podemos permitir que aquilo seja demolido. Então eu acho que nós temos que lutar por aquilo. O senhor já adiantou a sua mensagem. Para a gente finalizar, a sua expectativa para o futuro de Nova Lima. O senhor que é um estudioso, um especialista no assunto, por favor, qual que é a sua expectativa? Olha, eu gostaria muito que existisse um limite na periferia da cidade, cercada, não com cerca, nem com muro, nem com isso, um limite definido que não pode ser mexido. Porque se não fizermos isso, daqui a pouco Belo Horizonte passa por cima de Nova Lima. Isso não há dúvida, não tem para onde crescer e não tem um lugar tão maravilhoso e tão bonito como Nova Lima na região metropolitana. Porque eu nasci em Belo Horizonte, eu conheço essa região toda. Não é à toa que os condomínios estão vindo para cá, né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito atento e a gente tem que ficar atento com a periferia. Existem invasões na Banqueta dos Matozinhos, Santa Rita, Bicalho, que ninguém está vendo. E não é gente... E que tem acontecido. Não, é só ir lá e olhar. É só ir lá e olhar. Eles estão invadindo e até onde eu sei não tem providência nenhuma ser tomada. Então, eu acho que é uma expectativa que eu tenho que seja feito uma delimitação até onde condomínio pode vir. Sabe? Eu sei que o dinheiro ele é muito forte, ele é muito poderoso, o dinheiro. A gente sabe disso, eu tenho consciência disso, mas eu acho que está na hora... Tem que ter um freio. De pôr um limite. Doutor Ricardo Salgado, olhando para aquela câmara, o seu recado, a sua mensagem, o tempo é seu para falar com o povo de Nova Lima, mandar a sua mensagem pessoal. Ô Zé Raimundo, eu, para te dizer a verdade, fiquei muito feliz com a sua entrevista, porque a gente ser entrevistado, a gente não sabe exatamente o que. E eu fico muito satisfeito de poder falar com o meu povo assim, olhando com eles, sabe? Porque eu sei que muita gente vai ver e vai falar comigo. E é uma oportunidade que a gente tem de contar uma pequena história de vida
contar a história da cidade, daquilo que eu conheço, é claro, muita coisa passa, e dizer para o povo de Nova Lima, que é o meu povo, porque eu sou cidadão honorário da cidade, minha mãe não me teve aqui, mas eu fui escolhido pelo povo como membro dessa terra. Com certeza. E eu fico muito feliz, porque aqui tenho sido feliz com a minha família, minhas filhas, com tudo que eu propus fazer e ainda continuo fazendo. Agradecer a cidade por ter me recebido, porque eu acho que é muito importante. Não é o lugar que você nasce, não. É o lugar que você escolhe para ser feliz. Você vive e que vive bem. Eu escolhi para ser feliz, foi aqui, então é aqui que eu vou defender, de unhas e dentes, essa cidade. Dr. Ricardo Salgado Guimarães, muito obrigado por reservar um pouco do seu preciosíssimo tempo para falar com a gente, para nos contar um pouco dessa história, mas vai ter mais. Tem muita história para o senhor contar ainda. O Conexão Leão é só uma primeira parte. O senhor ainda vai participar mais vezes desse programa para contar mais história. Tá, uma honra e um prazer falar com o senhor. Prazer foi meu, Zé. Muito obrigado por estar aqui na sua casa, na sua residência, no seu espaço. Muito obrigado você.